Cristo está voltando. Amém. Problema resolvido. Amém? Eu tenho tido várias oportunidades para falar, né? Como ministro, não é problema nenhum estarmos aqui na frente. Mas irmãos não imaginam como aqui eu estou me sentindo assim, ó, uma formiguinha. Nós vivemos num tempo em que, se a gente for para a internet, a gente vai encontrar um monte de jornalistas, e principalmente quando o assunto é a volta de Jesus. E principalmente quando o assunto é decreto dominical. E hoje existe mais de uma centena de homens, de pessoas, que a vida deles é sentar no computador e ir buscando novidades, informações apocalípticas. Tudo com qual propósito? Alarmar, criar até certo ponto na mente das pessoas desespero. E queridos irmãos, como servos de Deus, como servo de Deus, precisamos realmente saber a diferença entre os sinais claros de Deus e o alarmismo. A palavra do Senhor nos mostra claramente, e pelos eventos que temos estado a acompanhar dia após dia, pela televisão, pelas notícias no mundo da internet, indica que algo tremendo e portentoso está prestes a acontecer nos nossos dias. Eu não estou aqui para promover sensacionalismo, meus queridos irmãos. Essa foi a luta. Enquanto conversava com o meu querido amigo, irmão e companheiro, eu disse: eu não sei se realmente isso é coisa da minha cabeça, mas ao longo da semana eu estava me questionando várias coisas. Várias coisas. E dentre elas, queridos irmãos, até que ponto nós, como povo de Deus, estamos vigiando. O hino que nós cantamos falava: vigiai, cristãos sinceros. Quais são os que vigiam? Os cristãos sinceros. O que é um cristão sincero? Um cristão sincero é aquele servo de Deus que reconhece suas limitações e capacidades. É aquele servo de Deus que desconfia da sua própria força e procura buscar mais de Deus a orientação do eterno Deus para a sua vida. Ele está constantemente aprendendo na escola de Cristo. O hino diz que esse cristão sincero, ele vigia, sabendo que o fim já está bem perto. E diz: tendes as lâmpadas acesas. Será que nós temos as nossas lâmpadas acesas? E a propósito, o que esse hino nos faz lembrar na palavra de Deus? A irmã Regina já deu um toque aqui. A parábola das 10 virgens. Só que tem um problema. Nesse tempo as virgens estão adormecidas. Duas classes de pessoas na igreja. Não é o mundo
e os crentes. Não, as 10 virgens é uma parábola especificamente para a igreja de Deus. Todas elas estão dormindo. Só que há uma diferença. Existem aquelas que, apesar de estar dormindo, elas têm azeite. Elas não estão atualizadas em relação aos eventos. Elas não estão conseguindo ver quão próximo está a volta de Jesus. Mas elas estão com azeite preparado. E quando chegar o clamor da meia-noite, dizendo: despertem, despertem, saí ao encontro do noivo. Quando elas se levantarem, porque têm o azeite de reserva, elas não terão dificuldade de dizer: a minha consagração precisa se redobrar. Se o Senhor está pedindo de mim que eu tenho que fazer mudanças radicais na minha vida, eu estou disposto a mudar a minha vida, porque eu sei que o Senhor está voltando. Paulo, sei que vocês já ouviram esse texto. Romanos 13. Meus irmãos, este capítulo nos ajuda a entender o momento que estamos vivendo hoje. E isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Meus irmãos, a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armaduras da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glotonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. A noite é avançada e o dia é chegado. O que Paulo está querendo dizer para nós? O dia está próximo e a noite é avançada. Que dia é esse que está próximo? É claro que nós sabemos que Paulo está falando sobre a volta de Jesus. Agora, pergunta: qual os últimos eventos que claramente devem ocorrer que indicam que Cristo está realmente voltando? Não é uma volta de, como é que eu diria? Está se preparando para vir ou então que ainda está confirmando a sua vinda. Existem eventos. E Paulo está dizendo que o povo de Deus conhece esse tempo. Pergunto: você conhece esse tempo? Se eu perguntasse para você e tivesses que me responder, você não precisa me responder agora. Você sabe o tempo que estamos vivendo hoje? Hoje é o dia 1º de julho de 2023. Já passou-se uma metade do ano. E o ano já está praticamente terminando. Aonde estamos agora profeticamente? Queridos irmãos, segundo a Crônica 20:20, credes no Senhor, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Provérbios 28:18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Meus irmãos,
O irmão Danilo, no sábado passado, falou algo bem interessante. Vocês já notaram que sempre que se estuda uma determinada lição da escola sabatina, acaba ficando conectado com o tema que é apresentado nesse lugar? Vamos avançar para o nosso assunto de hoje. Deus tem uma mensagem para o seu povo hoje. Eu nem sabia qual o tema. Enquanto estava lá sentado, eu disse: Deus, eu não sei o que vou colocar como tema de hoje. E aí veio, a hora chegou. Eventos que antecedem o fechamento da porta da graça. Será que vamos falar aqui de datas? Não. Será que vamos falar aqui de hora? Não. Isso compete a Deus. Prestemos atenção. Existe apenas pequeníssimos eventos para a volta de Jesus. E um deles é o mais importante para você que está aqui, adventista do sétimo dia. Todas as profecias ditas por Jesus em Mateus 24 já se cumpriram. Existe um vídeo no nosso canal. O tema é a grande tormenta. E nós apresentamos aqui esse assunto. E se vocês se lembram, falamos de alguns eventos que estão acontecendo e o que elas significam no desfecho das nações do grande conflito e como sendo o sinal do cerco para o povo de Deus, semelhante ao cerco de Jerusalém. Agora, homens de saber, homens de conhecimento, naquela apresentação, eles estão dizendo que coisas tremendas estão para acontecer entre 2024 e 2025. Repito, não estamos aqui marcando data, estamos fazendo uma retrospectiva de algumas coisas que nós apresentamos naquela pregação. Agora, meus irmãos, prestem atenção aqui. Existe essa nota, ele está no livro Educação, ele foi extraído do livro Profetas e Reis, que diz: o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção postas nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está quando? No limiar de uma crise estupenda. Esta declaração está dizendo que estes homens do mundo, estes homens pensantes, eles estão examinando a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno. E ao olharem para esses eventos, para estes acontecimentos, eles reconhecem, percebem que há algo grandioso e decisivo, ou seja, que vai decidir o destino da raça humana, está prestes para acontecer e que o limiar de uma crise estupenda está diante de nós. Que crise seria essa? Queridos, essa crise ela segue uma progressão. Você tem o último evento descrito no livro de Mateus e Apocalipse, capítulo 13.
A imposição do poder da besta, o decreto dominical. Falar da marca da besta e decreto dominical não é algo novo, o mundo todo já sabe. A maioria as pessoas no mundo já ouviram falar. Há mais de 100 anos, adventistas do sétimo dia têm falado sobre isso. E as igrejas evangélicas hoje, que há muitos anos atrás elas não pregavam sobre isso, hoje também já estão falando sobre decreto dominical, ou seja, estão falando sobre a marca da besta. Só que elas não entendem o que é a marca da besta. Vamos prosseguir, meus irmãos. A igreja adventista do sétimo dia, ela acredita que no seu seio houve uma manifestação de um dom profético. Uma mulher que teve 70 anos de ministério, Deus dava para ela várias visões, chamada Ellen Goldwhite. E muitas das coisas que ela recebeu como visão da parte de Deus foram comprovadas que eram autênticas. E elas aconteceram de acordo com como Deus revelou para ela. E vocês sabem que a Bíblia chama-nos atenção com relação aos falsos profetas. Só que Deus disse que nos últimos dias Ele colocaria esse dom de profecia dentro da sua igreja, para poder trazer as últimas orientações para o seu povo, a fim de poderem melhor se preparar para o encontro com o Senhor Jesus. Pessoas não adventistas estudaram e testaram. Eu não vou trazer aqui estatísticas, mas pesquisem. Comprovaram que realmente esta mulher era uma mulher usada por Deus. E não é de admirar que hoje existe um movimento tão grande nesses últimos dias, principalmente nos últimos dias, levantando-se contra o que esta mulher escreveu. Só que tem uma coisa: creia você ou não creia no que esta mulher escreveu, mas o que está escrito já está se cumprindo, e o que ainda está escrito, que está por se cumprir, cumprir-se-á. Quer você aceite, quer não. Numa visão dada em 27 de junho de 1850, meu anjo acompanhante disse: o tempo está quase terminado. Refletis como deveis a amorável imagem de Jesus? O anjo está perguntando para cada um de nós nesta manhã. Vocês sabiam que o tempo está terminando? E é isso que Deus vai mostrar para nós nesta manhã, que o tempo está terminando. Mas o problema não é o tempo que está terminando. A questão é que Deus está dizendo que eu ainda estou dando uma oportunidade para que você e eu nos preparemos adequadamente, porque o que está para vir será terrível. E a pergunta é: se o tempo está terminando, será que vocês estão refletindo a imagem de Jesus? Pergunte-se você mesmo. O que é refletir a imagem de Jesus? Será que eu estou realmente buscando o caráter de Cristo na minha vida? Eu sou realmente um cristão? Eu sou realmente uma mulher cristã? A minha vida realmente testifica que eu sou uma cristã? Faça uma avaliação de você mesmo. Realmente eu sou cristão? Foi-me indicado então a terra, e vi que tinha de haver uma preparação da parte daqueles que nos últimos tempos abraçam a terceira mensagem angélica. Disse o anjo: preparai-vos, preparai-vos, preparai. 3 vezes o anjo repete essa palavra. Vocês sabem o que significa
quando Deus, ao falar, ele repete a palavra 3 vezes? Vocês lembram que quando Cristo estava prestes para cumprir com sua obra na terra, quantas vezes ele perguntou para Pedro? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Vocês conseguem perceber que naquele momento o temperamento de Pedro ficou meio que zangado? Senhor, tu sabes que eu te amo? O que Pedro não sabia era o que o Senhor estava realmente fazendo. Agora preste atenção. Preparai-vos. 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 Tereis de experimentar uma morte para o mundo maior do que jamais experimentastes antes. Eu já não bebo, já não vou à balada, já não fumo, já não danço. Isso não basta. O Senhor está dizendo: tereis de fazer o quê? Morrer para o mundo maior do que já experimentastes até aqui. E que havia grande obra a ser feita por eles. E teriam muito tempo? O que é que diz aí? Pouco tempo para fazê-lo. Vamos prosseguir. Apocalipse 13, verso 1 a 5. O livro de Apocalipse fala sobre a besta, uma besta que surgiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Sabemos que essa é uma linguagem simbólica, profética. Este dragão aqui descrito, primeiramente o símbolo de dragão significa Satanás. Apocalipse 12, verso 9. Mas em segunda instância, o dragão é um símbolo da Roma pagã. Porque nós vemos que em Apocalipse 12, o dragão persegue uma mulher pura, que estava grávida, vestida do sol, pronta para dar à luz. E o dragão perseguiu porque ele queria destruir aquela criança. Estava tipificando o momento em que, quando Cristo iria nascer no seu primeiro advento, através da Roma pagã, Satanás usou esse instrumento na terra para que perseguisse Cristo. E conhecemos a história. Que quando Cristo nasce, é dada uma ordem e as crianças são mortas. Mas vemos que a terra ajudou a mulher. Quando Maria e José saem da sua cidade natal e vão para o Egito, atravessando aquela grande região desértica. E ali ficou até o tempo em que o rei tirano morre e o menino volta para cumprir sua missão. Apocalipse descreve que existe um poder. A palavra besta, animal, na palavra de Deus, besta quer dizer poder, rei, o reino. E quando a gente olha para a descrição, ele diz que João vê que um animal, uma besta, surge das águas, do mar. Apocalipse 17, verso 15. Águas representam povo, multidões, nações e língua. Então é um poder que vai surgir entre as nações. E esse poder, ele recebe a sua autoridade de um outro poder anterior, que é descrita como dragão.
E quando nós olhamos para o sistema de governação no Império Romano, nós percebemos que depois da Roma imperial, a Roma comandada pelos imperadores, foi substituído por um sistema político e religioso em que a igreja, a mulher, como é descrita na Bíblia, a igreja simbolizada por uma mulher, começou a dominar o marido, o homem, que é o poder civil. Um casamento entre igreja e Estado acontece neste período e, como resultado, vai surgir um poder que é chamado de a besta que surge do mar, ou seja, o poder papal, o papado surge, que a Bíblia descreve como sendo o anticristo. E este poder é descrito em Daniel capítulo 7, descrito como uma porta pequena, que se levanta contra tudo que se chama Deus. Por isso diz que ele tem nome de blasfêmia. E foi-lhe dada uma boca para proferir blasfêmia. Vocês se lembram? Quando Cristo estava na terra, ele curou um homem e disse: os teus pecados são perdoados. E o que os fariseus disseram? Blasfêmia. Como tu, sendo homem, pode perdoar pecados? Porque eles apenas estavam visualizando o filho do carpinteiro e não estavam visualizando o filho do eterno Deus, que é Deus semelhante a ele. Vocês percebem? E quando o poder papal surge como uma potência política ou religiosa, o Papa disse: eu, como cabeça da igreja, tenho autoridade para perdoar pecados. Vocês percebem como isto se cumpriu claramente de acordo com a profecia? E a profecia diz que esta besta teria um domínio de 42 meses. Isso é linguagem profética. Um dia equivale a um ano, de acordo com a profecia bíblica. E quando a gente faz o cálculo 42 vezes 30 do calendário como bíblico, de 30 dias por cada mês, 360 dias por cada ano, 42 vezes 30 vai nos dar 1.260 dias, igual a anos, literalmente falando. Então, a descrição dessa besta nos leva para Daniel capítulo 7. Ele diz que é uma besta semelhante a um leopardo, que tinha patas de urso, bocas como de leão. Vocês percebem que é a descrição desta profecia? Então, isso quer dizer que é um poder que sucedeu todas essas potências, todos esses poderes. Só que ela é completamente diferente. Assim como o quarto animal, Daniel viu que era um animal diferente. Este poder é diferente. Ele não é semelhante aos demais. Por quê? Porque ele é um poder de cunho religioso e fez um casamento com a política. A besta que surge do mar. Agora, queridos irmãos, diz o livro de Daniel capítulo 7, este poder, o que é que ele faz? Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. E nós já começamos a estudar sobre isso e vimos que um tempo é igual a um ano, e um ano tem 360 dias no calendário bíblico. 2 tempos é igual a 2 anos, ou seja, igual a 720 dias. Metade de um tempo é igual ao meio ano, que são 180 dias. E quando a gente conclui, a gente percebe que isso dá 3 anos e meio, que é igual a 1.260 dias simbólicos ou profético, e igual a 1.260 anos literais. Este poder, de acordo com a descrição bíblica, o papado quando surge, a besta quando surge, ela fez a primeira obra, que foi o quê? Mudar os tempos e a lei. Por isso o mundo, podemos dizer talvez 85% do mundo é comandado pelo calendário gregoriano. Foi estabelecido pelo Papa Gregório.
E o que a Igreja Católica fez? O que o papado fez nesse período? Mudou a lei de Deus. O que a gente olha, quando a gente olha para a Bíblia, o quarto mandamento da lei de Deus, Êxodo capítulo 20, o que diz? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas o que a igreja fez? O que o Papa fez? Substituiu o sábado bíblico de Deus por um sábado espúrio. Introduziu o domingo em vez do sábado. Ele pegou no 10º mandamento, dividiu em dois para fechar a lacuna, retirou o quarto mandamento e colocou o mandamento do domingo como o 3º mandamento. Isso só existe no catecismo. Quando você vai para a Bíblia, você vai encontrar que o sábado é o 7º dia. E o que o Gregório fez? Pegou no calendário e colocou o 2º dia da semana como o 1º dia e o 1º dia da semana como o 7º dia. E hoje muitos têm esse calendário. A semana começa com a segunda-feira e termina com o domingo. E as pessoas dizem, o domingo é o 7º dia. Não, olha para a Bíblia. Gênesis capítulo 2 diz que Deus acabou de fazer todas as coisas no 7º dia. Só que ele não fala que dia é o 7º dia. Mas quando a gente vai para o livro de Êxodo capítulo 20, do verso 8, ele vai dizer, mas o 7º dia é o sábado. Não está dizendo que o 7º dia é o domingo. E queridos irmãos, neste período em que o papado estava reinando durante esta fase, vamos confirmar isso, porque isso é histórico, queridos irmãos, a história registra isso. Desde o ano 538, quando o poder papal surge, e antes disso, no ano 508, o papado havia feito um casamento com a política, a igreja casou com o Estado. Por isso, a partir daquele momento surge um poder chamado besta, união de igreja com o Estado. Percebam o que estamos dizendo nesta manhã. A união da igreja-Estado trouxe à existência o poder papal. O Papa decide casar-se com Clovis, rei da França. E o que ele faz? Claro que esse casamento, estamos aqui a usar uma linguagem figurada, né? O Papa não casou com o rei, literalmente. Nós estamos falando do casamento espiritual ilícito que a Bíblia condena. Vocês lembram na lição da escola sabatina que falou sobre isso? Quando Jesus diz, dai de César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus está dizendo, existe uma separação entre igreja e Estado. Mas as pessoas hoje, cristãos, querem se envolver na política, eles dizem, mas tem que ter alguém, se não tiver alguém, quem vai defender o povo? Deus vai defender o povo. Porque, irmãos, Deus é quem remove e estabelece os reis, diz o livro de Daniel, capítulo 2. Isso não está sob o nosso domínio. Eu não estou falando aqui de política, estou falando de profecia, Bíblia. Porque antes que Ciro fosse rei, Deus havia dito, através do profeta Isaías, que Ciro seria servo de Deus para restaurar o seu próprio povo. Ninguém escolheu Ciro. Foi Deus quem determinou. Os irmãos acham que não era propósito de Deus que Bolsonaro fosse o presidente do Brasil durante esses anos passados? Foi. E vocês acham que Deus não sabia que chegaria a hora, o tempo, em que ele teria que sair para que se cumpra o que está escrito na profecia? E o que eu vejo hoje? Ditos profetas de Deus dizem, Deus me mostrou, recebi visão, que o Brasil se tornará grandioso outra vez. Meu irmão, a profecia diz que nós estamos indo para a reta final da história. As coisas não vão melhorar, não, são falsas profecias. E o que vamos apresentar hoje vai deixar mais do que claro, queridos irmãos. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. A coisa não vai melhorar. Eu sei que talvez estou falando para alguém que não quer ouvir mensagens terríveis, difíceis.
Mas como o profeta Micaías, como os profetas do passado, eu não posso deixar de falar a mensagem de Deus que está na sua palavra. O que os homens estão dizendo é: tenham fé, tudo vai correr bem. Não vai correr, não. E onde está a profecia? Como vai se cumprir a profecia? Se você está pregando dizendo que tudo vai correr bem? Meus amados irmãos, vamos prosseguir. O papado reinou durante esse período. Consultem nos anais da história. Desde o ano 538 até 1798. Neste ano, o Papa Pio VI foi aprisionado pelo general Berthier, amando de Napoleão Bonaparte. E um ano depois, em 1799, o Papa Pio VI morre. Então temos nesse evento a ferida e a morte do poder papal. Só que a profecia, vamos prosseguir, ela diz que essa ferida mortal seria o quê? Curada. E a terra iria se maravilhar após a besta. A terra iria se alegrar diante da cura. O que seria a cura da besta? É a restauração do seu poder. Aquele poder que perdeu lá atrás, em 1798. O papado está agora mais do que no auge de restaurar este poder, e nós vamos ver como. Meus irmãos, enquanto João olha, ele vê uma besta, surge do mar, e depois sofre uma ferida, e essa ferida cura. Essa ferida, depois que cura, a terra se maravilha. Mas ele no verso 11 até o 14 diz: vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro. Só que tem uma coisa que ele fazia depois. O que é que ele fazia? Falava como dragão. Que contradição. Um cordeiro falar como dragão. Isso é estranho. Mas vamos ver o porquê. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Ou seja, aquela primeira besta perdeu o seu espaço para esta segunda besta. É isso que o texto está querendo dizer para nós. E ele está exercendo diante dessa besta da Europa antiga, uma nação jovem, um cordeirinho. Porque um cordeirinho não é um carneiro, é um cordeiro, é filho de carneiro. Mas esta nação jovem diz que Deus colocou sobre ele o poder para que ele se torne a nova potência. Esse é os Estados Unidos da América, de acordo com a profecia bíblica. Aí diz que ele exerce todo o poder na sua presença. Só que ela vai depois falar como dragão. O que vai fazer com que ela fale como dragão? E faz que a terra e os que nela habitam adorem que? A primeira besta. Por isso vai falar como dragão. Em outras palavras, através dela, ela vai fazer com que o poder papal, o papado, a besta, volte a reinar. Cuja chaga mortal fora curada, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida mortal, a espada, e vivia. Meus queridos irmãos, o tempo já está bem nos nossos pés. Já está bem dos nossos pés. E nós precisamos acordar, precisamos despertar. É hora de começarmos a buscar maior a nossa preparação, porque isso que está aqui descrito, muitos ao longo dos anos ouviram isso. Eu cresci como adventista ouvindo sempre essa mensagem. Haverá um tempo que o povo santo de Deus será perseguido. A Igreja Católica, através do poder papal, vai se estabelecer uma obrigação da adoração a um falso dia. O domingo será obrigatório. Pastores pregavam com ânsia, pastores pregavam com alegria de que Cristo está voltando, a marca da besta vai ser imposta. Eu fico olhando e me pergunto, onde está o povo do advento que tem essas profecias, que tem estas verdades e estão calados? O que está acontecendo com o povo de Deus? Vamos prosseguir. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal,
ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. O seu número é 666. 666. Vocês percebem que existem aqui três coisas interessantes: sinal da besta, nome da besta e o número da besta. E por que 36? Grandes, pequenos, pobres, ricos, livres e escravos. Significa dizer que não é você que vai decidir, eles decidirão por você. Você terá de escolher submeter-se ou levantar-se contra. Não há meio termo. Cada um de nós terá de escolher. Cada um de nós terá que tomar uma decisão. E o sinal na testa significa uma aceitação conscienciosa, mesmo após ter sido esclarecido da verdade bíblica. Por isso, cuidado, você adventista do sétimo dia, que ainda continua transgredindo o sábado. Ellen White diz, o Espírito de Profecia diz, de que todo adventista que continua pisoteando o sábado está se preparando para receber a marca da besta. Não existe meio termo, meus queridos irmãos. E o decreto dominical já está nas nossas portas e nós não sabemos. Ele não está escrito literalmente na porta da sua casa. Mas o que você não sabe é o que está acontecendo agora, hoje, sábado, dia 1 de julho. Vamos prosseguir, queridos irmãos. Diz-nos o Espírito de Profecia. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apostatado. Vocês lembram daquela besta que surge da terra? Vamos voltar para o texto. Aqui. Esta besta era semelhante a um cordeiro e tinha 2 chifres. Esses 2 chifres representam republicanismo e protestantismo. E de acordo com a história da nação norte-americana, esses chifres começaram a ser quebrados gradualmente. O primeiro chifre que caiu foi o chifre do protestantismo, ou seja, aquele protestantismo que começou com Martinho Lutero. Quando chega nessa altura, eles apostatam-se porque conformaram-se com o catolicismo. Os ensinamentos do catolicismo começou a ser parte dessas igrejas protestantes nos Estados Unidos. Santificação do domingo. A ortodoxia tomou conta dos cultos protestantes, que não era comum. Substituíram a tradição pela palavra de Deus. Um assim diz o Senhor foi substituído por um assim diz a igreja. E então esta igreja se tornou protestante apostatada. A nação norte-americana é este poder que se apostata e se apostatou. Vamos prosseguindo aqui. Nesta declaração, o que o Espírito de Profecia está dizendo é que os protestantes apostatados, ou seja, os Estados Unidos da América, de acordo com a profecia bíblica, aqui diz que a imagem da besta representa eles. O que é uma imagem? A nossa fotografia é a nossa imagem? Certo? Certo. Como identificarmos então que o protestantismo hoje nos Estados Unidos é a imagem da besta? É porque ela tem que ter as mesmas características e semelhanças. E como surgiu o catolicismo? Como surgiu a primeira besta? A besta que surgiu do mar. Foi através de união com o quê? Igreja e Estado. Vocês percebem? Olhem para os simples detalhes. Eu sei que os irmãos podem compreender o que estamos dizendo hoje. Diz aí. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apostatado que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscaram auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Que dogmas são esses? A santificação do domingo se tornando obrigatório. A Igreja Católica diz que o domingo é o sinal de autoridade da igreja. Vocês percebem quando diz que ninguém poderá comprar se não tiver o sinal da besta?
Significa dizer que no mundo religioso será a obrigatoriedade do domingo. Mas e o ateu? E o agnóstico, que não crê nem em Deus nem no diabo? Não vai ser pelo domingo. Embora ele não terá de fazer nada no domingo, mas ele vai ser por outros meios. Através do sistema monetário. Mondex. Dinheiro da mão direita. Vocês percebem? Economia, política e religião. 3 áreas principais. Os Estados Unidos da América é descrito como sendo a imagem da besta, a imagem do papado. Vamos prosseguir aqui. Olhem para esta declaração. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o que precisa acontecer? O poder religioso deve de tal ponto dirigir o quê? O governo. Essa declaração, queridos irmãos, foi escrito aproximadamente 100 anos atrás. Essa declaração desta mulher, que hoje muitos têm achado que ela é uma falsa profeta, que muitos descreem nos seus escritos. E vou mostrar mais uma vez que isso que ela escreveu já se cumpriu. Parece espantoso, mas já se cumpriu. E vamos ver isso. Queridos, ela diz aqui que a fim de se formar a imagem da besta, os protestantes terão de assumir a mesma forma que o catolicismo usou. A igreja tomar a autoridade do poder civil. Será que isso já está acontecendo? Que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para os seus fins. Vamos correr um pouquinho. Agora preste atenção nessas declarações aqui. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada quando, irmãos? Quando? Antes do fim da porta da graça. Antes de Jesus fechar com a intercessão no céu. Agora, meus irmãos, prestemos atenção. Diz aqui, pois será o grande quê? Teste para quem? O que será o grande teste para o povo de Deus? É visualizar a formação da imagem da besta. Será que os irmãos estão a perceber isso? E será que nós estamos visualizando a formação da imagem da besta? Primeiro, aqui diz, a imagem da besta será formada antes do fim da porta da graça, pois será o grande teste para o povo de Deus, pela qual o seu destino eterno será decidido. O que ele não está dizendo? Para o povo de Deus, não está falando para o mundo, para o povo de Deus, a nossa linha divisória de oportunidade é no decreto dominical. Será que nós entendemos a gravidade disso? A linha de demarcação que vai determinar o teu destino, se você estará salvo, selado ou não, com o decreto dominical, para nós a nossa linha termina, não para o mundo. Agora, nota que está a dizer que a formação da imagem acontece pouco. Olha ali para o termo. Antes do fim da graça. A vossa posição é um tal emaranhado de inconsciência que poucos serão enganados. Será que estamos atentos? Será que estamos entendendo a mensagem de Deus? Será que estamos percebendo a gravidade do que está para acontecer? Vamos prosseguir. Prossegue. Este é o teste. Não é para o mundo. O teste para o mundo será o sábado. O sábado não será um teste para o povo santo. Porque eles já estão confirmados nessa verdade. Isso é que se chama selamento.
Este é o teste que o povo de Deus deve fazer antes de ser selado. Então, isso quer dizer que, diante da plena formação da imagem da besta e a saída do decreto dominical, o povo santo estará selado. E se você não estiver selado, estará perdido. Será que estamos percebendo quão próximo essas coisas devem acontecer? Vamos prosseguir e ver. Todos que provarem sua lealdade a Deus, observando sua lei e recusando-se a aceitar um sábado espúrio, serão colocados sobre a bandeira do Senhor Deus Jeová e receberão o selo do Deus vivo. Os que cedem à verdade de origem celestial e aceitam o sábado dominical, receberão o sinal. Sinal de quem? Da besta. Você lembra quando eu dizia que receber o sinal da besta é quando conscientemente você aceitar se submeter ao novo sistema que já está na manga, já está na mesa, mesmo depois de você conhecer a verdade sobre o sábado, o descanso sabático? Que necessidade haverá da solene advertência de não receber a marca da besta? Queridos irmãos, vamos prosseguir. Agora deixa eu mostrar aqui algumas coisas para vocês. Deixa eu voltar aqui. Queridos, o que é a formação da imagem da besta? É quando a igreja protestante, é quando a igreja faz o quê? Tem o domínio do poder civil, certo? Para estabelecer os seus dogmas, suas doutrinas, e impor. E na última pergunta da lição da escola sabatina, a irmã Regina leu: pode a igreja usar de imposição para que as pessoas obedeçam às normas da palavra de Deus? Não. Porque Deus é o autor da liberdade que é religiosa. Só que eu vou vos dizer uma coisa. Eles estão usando o mesmo argumento de Deus da liberdade religiosa para estabelecer a imposição de um dia, que a Bíblia descreve como a marca da besta, o sinal da autoridade do catolicismo, já está diante de nós. Eu quero dizer para os irmãos nesta manhã, a imagem da besta já se formou. Esta semana, recebi algumas informações e eu vou mostrar para os irmãos e vocês vão ver. A imagem já está formada. E o que nós lemos aqui atrás, que a imagem seria formada quando? Antes do fechamento da porta da graça. E o tempo limite do selamento do povo de Deus é aonde? Na ocasião do decreto dominical. Os irmãos percebem a seriedade da coisa? Será que estamos a perceber a seriedade da situação? Agora vamos ver algumas notícias. Notícia e profecia sempre estão conectadas. Esta mulher que está ali nessa imagem, ela é uma senadora. Ela é uma republicana. Chama-se Lauren Boebert. E vocês sabem que recentemente no Congresso norte-americano, que é a Casa das Leis, aonde saem os decretos, as leis, agora está sob o domínio dos republicanos. E os republicanos são cristãos tradicionais. E a profecia diz que para se formar a imagem do papado, a igreja tem que ter o poder que é civil. E já está acontecendo. Poucos dias antes da eleição do presidente lá, do Congresso lá, do Senado, eles aprovaram uma lei generalizada à proibição do aborto, que é uma violação da liberdade de consciência, vocês sabem disso. Começaram a trazer leis, eles estão dizendo que é para salvar a América.
se tornando obrigatório de volta as orações nas escolas e a leitura da Bíblia nas escolas. Isso é bom? É bom ler Bíblia, mas é correto ser obrigatório? As pessoas são obrigadas a ler Bíblia? Elas são obrigadas a fazer oração? Não. Este não é o método do governo de Deus. É o método do governo do dragão. Deus não esforça a consciência. Deus dá liberdade de consciência. Este é o sistema do papado, não é o sistema do povo de Deus. Agora veja, é interessante que na eleição de Kevin McCarthy, que é o atual presidente do Senado, lá do Congresso, esta mulher, que também é republicana, aqui diz aqui na manchete da Fox News, Lauren Boebert fala sobre não apoiar Kevin McCarthy para presidente da Câmara. Mas sabe por que ela disse que não iria apoiar? Vocês vão saber. Outra fonte de notícia. Isso é o dia 3 de janeiro deste ano, de 2023. Diz assim, Lauren Boebert desempenha um papel fundamental para impedir Kevin McCarthy de se tornar presidente da Câmara. Por quê? Se ela é republicana, por que ela estava se opondo contra a eleição de Kevin McCarthy, que também era republicano, que também é republicano? Sabem por quê? Vão perceber já. Todas essas manchetes estão disponíveis. CBC News diz: Kevin McCarthy eleito presidente da Câmara dos Estados Unidos da América após 15 votação e confronto final dramático. Por que houve um confronto final dramático? Lauren Boebert estava se opondo contra Kevin McCarthy. E eu não isso uma curiosidade, uma coincidência. Você tem um homem e uma mulher. E o que é a formação da imagem da besta? É o casamento entre a igreja e o Estado. O que é a igreja? Mulher. O que é o Estado? Homem. Nessa história do Congresso norte-americano, houve este tete-a-tete entre um homem e uma mulher, que para mim estava sendo um símbolo profético nessa história. Não era simplesmente um evento isolado. Eles não vão entender o porquê que eu estou falando isso. O que me dá autoridade de falar sobre isso? E desta forma. Esta mulher estava se opondo. Por quê? Porque Kevin McCarthy, ele é o republicano um pouquinho liberal, republicanismo democrático. E Lauren Boebert é do republicanismo tradicional, dos cristãos tradicionais. E sabem o que ela estava pedindo para Kevin McCarthy? Era que quando ele entrasse no poder, que ele não seguisse a tradição de 50 anos atrás, de separar igreja e Estado, queridos irmãos. Prestem bem atenção. Consultem as fontes, os irmãos vão encontrar isso. E havia esse tete-a-tete, vota, não vota. E ela tinha na manga mais de 20 votos para que Kevin McCarthy fosse então colocado como presidente da Câmara. Vamos prosseguir aqui, ó. Depois dessa grande batalha, no dia 7 de janeiro, e por consequência foi num sábado, que para mim também não foi coincidência, Kevin McCarthy recebe e bate pela primeira vez o martelo como presidente do Senado norte-americano. Isso porque ele decidiu aceitar o acordo com Lauren Boebert de aceitar casar o Estado com a igreja. Será que estamos a entender o que estamos a dizer nesta manhã? Queridos irmãos, no The Devon Post colocou a seguinte manchete: o que Lauren Boebert ganhou de sua luta
contra Kevin McCarthy. O que ela ganhou? Vamos ouvir? Vamos acompanhar? Olha o que ela correu atrás. No The Washington, numa das redes de notícias que não estamos passando muito bem aqui, The Maryland News, diz aí, isso é datado do dia, não estou conseguindo enxergar, mas eu esqueci de colocar aqui a data dessa notícia. Diz aí, amém, 3 de maio de 2023. Tá ali, eu fiquei meio perdido aqui nessas letras pequeninas e está lá em cima. Diz aí a manchete. Que mês? Maio. É recente, certo? Diz aí. A deputada republicana Lauren Boebert, o que ela disse numa congregação onde ela foi convidada? Está cansada dessa separação entre igreja e quê? E o lixo estatal. Ela chamou de lixo estatal. Estou cansada de haver separação entre igreja e Estado. O que ela está querendo dizer? Que agora é hora de fazer o quê? Unir igreja aí. E o que significa a união de igreja com Estado? Formação da imagem da besta. E quando acontece a formação da imagem da besta? Pouco tempo antes do fechamento da porta da graça. Agora você percebe que tempo estamos vivendo agora? Hoje, dia 1 de julho? Vamos assistir algo aqui, ela falando, correto? Ouçam o que ela. Eu tive que legendar hoje de manhã, foi uma corrida. Eu tive que fazer a tradução e colocar a legenda no vídeo para que os irmãos pudessem ler. E quem quiser, depois eu vou disponibilizar esse vídeo. Olhem o que ela vai dizer aqui. Não tem som. Ela diz: é suposto a igreja dirigir o governo. E o governo não é suposto dirigir a igreja. Não é assim que os pais fundadores pretendiam. Eu estou farta desta treta de separação igreja-estado, que não é constitucional. Que estava num documento antigo que não significa absolutamente nada. Vocês viram o que ela falou? É suposto que a igreja que tem que fazer o quê? Conduzir o Estado. E não o Estado conduzir a igreja. Será que isso vos faz lembrar alguma coisa na profecia bíblica? Apocalipse 17. Uma mulher prostituta montando uma besta. A declaração profética diz que a imagem da besta seria formada pouco tempo antes do fechamento da porta da graça. E nós estamos vendo o que eles estão clamando agora, queridos irmãos. Outro assunto. E agora eu peço a vossa atenção. Porque alguns estão preocupados, já é 12 horas. Precisamos almoçar. Eu sei. Mas, irmãos, o assunto de hoje não é mais importante do que um prato de almoço. Porque o que está em jogo é a tua eternidade. Eu não vou demorar mais muito tempo. Mas eu só gostaria que vocês percebessem algo. O tempo está acabando. Jesus está voltando, meus queridos irmãos. Arrume sua vida. Salve sua família. Pare de ser cristão turista. Vocês sabem o que é um cristão turista? É aquele cristão que simplesmente frequenta a igreja e não está comprometido com Cristo. Sua vida não corresponde às exigências de Cristo. Queridos, este homem, o sobrenome chama-se Groff. No ano passado, ele levou um assunto para o Senado do seu estado. Sabem qual era? Ele recusou trabalhar no domingo. Reclamou o direito dele religioso.
Só que o Senado estadual não levou em consideração. Sabem o que ele fez? Levou esse assunto até o Senado Central, na Casa Branca, lá em Washington, melhor. E o Senado Estado recebeu essa reclamação dele. E eles foram analisando para depois dar o resultado final. Qual será a conclusão? Agora, meus irmãos, neste post, no The Washington Post, escreveu o seguinte: uma batalha familiar da luta entre igreja e quê? E Estado. Nos Estados Unidos está novamente nas manchetes. Por que novamente nas manchetes? Porque já se travou há tempos atrás. E vamos ver em que ano é que se travou essa batalha. Uma batalha que remonta à fundação da nação. Eu vou seguir em frente, para chegarmos na parte mais importante. Em 18 de abril, a Suprema Corte ouviu o caso do ex-funcionário dos Correios dos Estados Unidos, Gerald Grove, um cristão evangélico que foi demitido por se recusar a trabalhar aos domingos, porque conflitava com o sábado. Essa expressão sábado, quando você escuta os protestantes falar sábado, na realidade eles estão falando domingo. Esquisito. Mas é dessa forma que eles enganam as pessoas. Grove afirma que o serviço postal não acomodou razoavelmente sua prática religiosa, conforme exigida pela Lei dos Direitos Civis de 1964, e busca reverter quase 50 anos de dependência legal, desmantelando ainda mais o muro percebido entre quê? Igreja e Estado. A entrega de correspondência aos domingos não é um fenômeno novo. Chegou aos domingos de 1810 a 1912. Em 1909, Postmaster, este nome que está aí, teve que deixar sua igreja presbiteriana porque os serviços obrigatórios de domingo conflitavam com suas responsabilidades de trabalho postal. Este homem perdeu, teve que abandonar a igreja por causa dos trabalhos de domingo, de levar correios. Ativistas políticos, ávidos por uma oportunidade de resolver a relação entre política e religião na nova nação, aproveitaram a situação de Willie como um catalisador para lançar uma luta para proibir o correio de domingo. Só que nesse período, eles não obtiveram vitória. O Estado fez o quê? Chupou esse pedido. Não pode haver casamento entre igreja e Estado. Estado é Estado, igreja é igreja. A questão voltou à política nacional por causa do surgimento, né, de grupos de interesse após a Guerra Civil. Sua capacidade de ação coletiva forneceu um mecanismo para propor mudanças radicais na sociedade americana, com graus variados de sucesso. Em que ano? Em 1888, tal ativismo levou a um projeto de lei no Congresso que propunha encerrar todas as atividades federais aos domingos. Então, esse é um assunto que já aconteceu quando? 1888. O que essa data representa para os adventistas do sétimo dia? Foi nesse ano que estava previsto sair um decreto dominical. E quem levou esse assunto no Congresso para que em 1888 fosse um debate e estava prestes para sair um decreto dominical? Também foi um homem. Também foi um homem. A notícia deste ano diz: as minorias religiosas, especialmente os adventistas do sétimo dia, porém, mobilizaram-se para derrotar esta lei em 1888. E realmente, queridos irmãos, quando a gente olha para a história, Deus usou Alonzo Trovoile Jones, um dos pioneiros adventistas, né, que levou um documento lá perante o Congresso e disse que biblicamente isso não pode acontecer. E, queridos irmãos, Deus adiou. O decreto dominical não saiu em 1888. Aquele homem, o senador Hampshire, quando submeteu ao Senado o projeto de lei dominical,
Ele não conseguiu. E agora, este homem, este carteiro, este simples homem, trouxe de novo na cena. Em 2022, a história se repetindo. Queridos, o incrível é que em 1888, quando o Congresso se debate com uma proposta de lei dominical, também havia recessão econômica nos Estados Unidos. Agora eu pergunto, os Estados Unidos está sofrendo uma recessão econômica esse ano? Será que é coincidência? Gerald Grove levantou esse mesmo assunto, levou no Senado estadual, foi chumbado. Foi lá no Senado Central. No momento em que os Estados Unidos também está sofrendo o quê? Recessão econômica. Será que isso é coincidência? Não, irmãos. Agora vejam. As guerras e os rumores de guerra, destruição pelo fogo, inundações, dizem claramente que o tempo de angústia que aumentará até o fim está aqui, muito próximo. Olhem esses acontecimentos externos, paralelo a acontecer. Não estamos vendo isso acontecer? Os incêndios, as inundações, as destruições, rumores de guerra, rumores de que haverá uma terceira guerra mundial, porque rumor não é guerra. São notícias sobre guerra. Guerra da Ucrânia e a Rússia, rumores de guerra. O que falta para nós entendermos, queridos irmãos, que o tempo está próximo? Leis impondo a observância do domingo como sábado ocasionarão uma apostasia nacional nos princípios do republicanismo em que se baseia o governo. A religião do papado será aceita pelos governantes e será inevitável a lei, e será que invalidada a lei de Deus. Vamos prosseguir. Quando nossa nação, os Estados Unidos, em sua Assembleia, Congresso, Legislativa, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo o poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada. E em nosso país, a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Queridos irmãos, Ellen White escreveu isso há mais de 100 anos. Tudo que estamos lendo sobre o que ela escreveu foi há mais de 100 anos. E você me diz que ela é uma falsa profeta? Reflita bem. Ela disse que a imagem da besta seria quando a igreja está, iriam fazer o quê? Casar-se. E que a igreja seria o quê? Estaria comandando o poder civil. Já estamos vendo. Confirmamos aqui. Agora, Satanás dá a sua interpretação aos eventos, aos homens, que os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do quê? Do domingo. Não é isso que eles estão dizendo. Através desse projeto para salvar o planeta, que a terra precisa descansar no domingo. O descanso dominical, queridos irmãos, está sendo apelado. Vamos prosseguir. Agora, nós falamos que a imagem da besta é quando a igreja comandar o poder civil. O senador da cidade de Nova York, do estado de Nova York, ele disse: eu ando com Deus, melhor, perfeito. Eu ando com Deus. Perfeito Adams descarta a separação entre igreja e quê? Isso é deste ano, 2023, 28 de fevereiro. Vamos prosseguir. Vejam o que ele disse. We know in government, many times it's said that one has to separate church from state. Sabemos que no governo, muitas vezes se fala que tem de se separar a igreja e Estado. But we have an administration that doesn't believe in that. Mas temos uma administração que não acredita nisso. We have a mayor who you will hear from shortly, who is definitely one of the chosen. Temos um prefeito de quem vocês vão ouvir em breve, que definitivamente é um dos escolhidos. He believes in what the faith-based community can do in partnership with government.
Ele acredita no que a comunidade baseada na fé pode fazer em parceria com o governo. He knows that all of the great initiatives throughout the course of our United States, if you look back at our historical plights and the goodness that has happened as a result historically in our country, has always been driven by faith-based initiatives. Ele sabe que todas as grandes iniciativas pelos Estados Unidos, se você olhar para trás, para as nossas dificuldades históricas e a bondade que aconteceu historicamente em nosso país, sempre foram impulsionadas pelas iniciativas baseadas na fé. We are destroying our next generation. Estamos destruindo a nossa geração. Destroying them. And we say over and over again, we need to build a world that's better for our children. No, we need to build children that's better for our world. E dizemos repetidamente que precisamos construir um mundo melhor para nossos filhos. Agora precisamos formar crianças que sejam melhores para o nosso mundo. And we have to be honest about that. E precisamos ser honestos sobre isso. And it means instilling in them some level of faith and belief. E isso significa incutir neles algum nível de fé e crença. Ingrid was so right. Don't tell me about no separation of church and state. Ingrid estava certa. Não me fale de separação entre igreja e Estado. State is the body, church is the heart. You take the heart out of the body dies. Estado é o corpo, igreja é o coração. Se você tirar o coração do corpo, o corpo morre. Igreja, acorda. Precisamos acordar. O problema não está no decreto dominical, o problema está na tua vida e na minha vida. Queridos, infelizmente não coloquei a data. Essa notícia, essa nova atualização, que agora eu quero que você preste atenção. Preste muito bem atenção. Vocês lembram do caso Grove, que apresentei antes? Ele estava esperando que saísse o quê? O resultado da aprovação do quê? Congresso. Não é mais estadual, mas é do Congresso o quê? Da própria nação norte-americana. Dia 29, esta semana, finda. Eu fui surpreso com essa notícia. Essas notícias você não vai encontrar nos sites em português. Tá? Os sites norte-americanos diziam, atualizando, Suprema Corte decide a favor de carteiro cristão em decisão unânime sobre a liberdade religiosa. Em 1888, a Suprema Corte aceitou? Concordou? Não. Eles rejeitaram. Então, o decreto dominical não saiu. Agora, esta semana finda, dia 29 de novembro, do mesmo jeito que aconteceu em 1888, um homem levou o caso sobre a santificação do domingo, o descanso dominical. 1888 foi rejeitado, os adventistas conseguiram vencer essa batalha. Agora, em 2023, o Congresso, a Corte, a Suprema Corte norte-americana, o que eles fizeram? Baixo assinado. Aceitaram a proposta do descanso dominical no Senado norte-americano. O que o irmão White fala? Antes do fechamento da porta da graça, a formação da imagem da besta seria completa. A porta da graça está a se fechar. Meus irmãos, no mesmo dia 29, no site oficial da Conferência Geral, olhem o que a Igreja Adventista postou no site de notícia. Decisão histórica da Suprema Corte em favor da liberdade religiosa, né, no local de trabalho, a favor de Gerald
prove que, na realidade, a conclusão da Suprema Corte foi que se estabelece um descanso para todos os trabalhadores no país, nos Estados Unidos. Quer dizer que uma lei dominical na Suprema Corte já foi quê? Confirmada. Não sou eu que estou a dizer. As fontes do próprio Estados Unidos. E o que a Igreja Adventista fez? Festejou. Que o nome veio em nome da liberdade religiosa. E quem é o órgão máximo da liberdade religiosa na ONU? A Igreja Adventista de Sétimo Dia. Eles acham que essa liberdade religiosa que eles aprovaram na Suprema Corte é para dar direito ao adventista de guardar o sábado. Vejam como eles ficaram cegos. E é o que a profecia diz, que nos púlpitos das nossas igrejas, a irmã ela escreveu que a Igreja Adventista aceitaria a promulgação do decreto dominical e muitos não sabem disso. E que nos púlpitos de nossas igrejas serão pregada a obrigatoriedade de guardar o domingo. Dia 29 deste mês, ou seja, do mês passado. Já estamos no mês 7. 29 de junho, queridos irmãos. Irmãos, no mesmo dia, o site ateísta diz: Suprema Corte novamente amplia o abismo entre os direitos dos trabalhadores religiosos e não religiosos. Sabe o que essa notícia diz? No site. Eles disseram: ué, nós não somos cristãos. Vocês estão dizendo que os cristãos vão ter o direito de descansar em que dia? Domingo. Se tornará obrigatório. Então isso quer dizer que todo o trabalho aos domingos vai ficar para nós que não somos cristãos. Vocês percebem agora o grande problema? Esta primeira votação foi em favor dos cristãos. Os ateus se levantaram. Ué, então isso quer dizer que os cristãos vão estar no domingo descansando e nós aqui trabalhando? Sabe o que isso vai provocar? Uma outra petição vai entrar lá. E qual vai ser a petição? Que esse descanso terá de abranger todo o americano. Quer dizer que todas as instituições terão de fechar aos domingos. Será que estamos a entender o que está acontecendo? Que o decreto dominical já chegou? E você não se apercebeu? Que ele já está bem diante do nosso nariz? Na verdade, o que estou querendo dizer é que esses são os últimos palitos, são as últimas coisas. Porque quando a segunda petição, a petição do mundo, não da igreja, dos descrentes, entrar na Suprema Corte, igreja, podemos estar preparados. Que ouviremos no final que uma lei obrigatória geral nos Estados Unidos de santificação do domingo vai acontecer. Ainda não é o que saiu agora no dia 29. Mas se a petição de um homem saiu, o que os irmãos acham? O sindicato trabalhista discutir os seus direitos. O irmão aí te fala que os sindicatos é um instrumento na mão de Satanás que fará com que a lei dominical seja estabelecida nos Estados Unidos. Isso é que vai provocar os sindicatos a levantar. Porque não pode haver 2 pesos e 2 medidas. Queridos irmãos, eu mostrar esse vídeo para vocês. O que vocês acham que está acontecendo aí neste lugar? Que lugar é esse? O Felipe disse que dentro de uma igreja. Que igreja é essa?
evangélica. Não. A igreja adventista do sétimo dia. Vocês se lembram que o profeta Ezequiel, no capítulo 8, Deus lhe mostrou coisas horríveis? E agora está revelado para nós? Todo mundo pode saber disso? Ele disse, filho do homem, coisas piores você ainda vai ver. Não tem como nós escondermos essa realidade. Isso não quer dizer que estamos a expor a igreja. Não é expor a igreja está se expondo. Eu peguei este vídeo da internet, no canal oficial da igreja. Primeiro, o que é que nós vimos? Antes do fechamento da Porta da Graça, a imagem da besta seria formada. Agora, que eventos paralelos estariam acontecendo dentro da igreja? Que indica que realmente o que estamos dizendo é uma verdade. O que eu estou mostrando para os irmãos é que esse é um outro evento paralelo. Enquanto no mundo o poder civil está sendo caçado pelo poder religioso, dentro da igreja de Deus estariam acontecendo coisas. E esse é um dos sinais definitivos. Eu quero mostrar para os irmãos aqui, eu vou deixar passar. Esse é o pastor dessa mesma congregação, que inclusive orou, engrandeceu a Deus, disse que é a obra de Deus que está acontecendo no meio da igreja. As coisas que descreveste como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haveria de ter lugar quando? Essa palavra é imediatamente, queridos. Imediatamente antes do fim do tempo da graça. Essas coisas já aconteceram um dia lá atrás, no começo da história da nossa igreja. Depois dos anos 1888, coisas estranhas começaram a entrar dentro da igreja. E dentre elas, dança, música e gritos. Conectados ao ano 1888. E você acha que aconteceu? Este vídeo que eu mostrei aconteceu no mês de junho. E não foi o único evento. Em vários estados dos Estados Unidos da América. Com demonstrações de danças, gritos e alarido. E o que a nota do Espírito de Profecia diz? Isso é o sinal de da graça está aqui? Prestes a fechar. Dois sinais que indicam que a porta da graça está prestes a fechar. A formação completa da imagem da besta, união da igreja-estado, igreja controlando o poder civil, danças, músicas e gritos dentro da igreja. Segundo sinal, que a porta da graça está prestes a se fechar. Demonstrar-se é tudo quanto é estranho. Haverá gritos, tambores, músicas e danças. É isso que está profetizado? Agora me diz que ela é uma falsa profetisa. Queridos irmãos, muitos ficaram no dia de Noé fora da arca por conta da incredulidade. A incredulidade, queridos irmãos. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval. E isto é chamado de operação do Espírito Santo. Estas coisas que aconteceram no passado, hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Queridos, o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão. E muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Queridos irmãos, louvado seja Deus porque Cristo está a voltar. Irmãos, eu sei que por um lado, eu falei isso para o Danilo. Eu estava tremendo. Eu fiquei sem força, eu disse, Danilo, como nós não estamos percebendo
a gravidade do tempo. O Congresso aprovou o pedido de Grove. O Danilo nem sabe disso. O Congresso atendeu o pedido de Grove. Queridos irmãos, não estamos aqui para alarmar, mas para alertar o povo de Deus, para que nós possamos acordar, porque o Senhor Jesus está voltando. Em parte isso parece que nos entristece, mas, queridos irmãos, é motivo de alegria saber que, afinal de contas, já não falta muito, o Senhor Jesus está voltando. Cristo está voltando, meus irmãos. Clame isso bem alto, Cristo está voltando. Fale para os seus parentes, amigos, vizinhos. Jesus está voltando, meus queridos irmãos. Está chegando a hora. A hora está chegando. E o anjo do Senhor está dizendo: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Porque, queridos irmãos, o selamento está quase a fechar. O Senhor está travando os ventos para que você e eu possamos ser selados. Daniel e seus companheiros, Ananias, Azarias e Misael, enfrentaram um decreto. E pela sua fidelidade, Deus lhes livrou da fornalha do fogo ardente, que foi aquecido 7 vezes mais. Eu quero dizer para os irmãos, porque Salmos 121 diz: ao passares pelas águas, eu serei contigo. E quando passares pelo fogo, tu não te queimarás. Esta é a promessa de Deus, meus queridos irmãos. Nós não precisamos temer a crise. A crise chegou, sim, já chegou. 29 de junho, para mim, queridos irmãos, é uma data muito importante. A crise já chegou. Agora você e eu precisamos nos preparar. Precisamos estar prontos. Porque o nosso Senhor Jesus está voltando. Em breve iremos embora. Esse mundo de sofrimento vai acabar. Mas só se salvará aquele filho que está realmente se preparando para o encontro com o Senhor Jesus. Nada temos a temer, a menos que nos esqueçamos na maneira como o Senhor nos tem conduzido desde o passado. Daqui a pouco, o povo de Deus será perseguido. A lei cal vai se estender por todo o mundo. E eu acredito que o Brasil vai ser o segundo a tomar o passo, depois dos Estados Unidos. Mas nós não precisamos nos preocupar com isso. Precisamos arrumar agora a nossa vida. Façamos como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Eterno nos abençoe. Que possamos agora, mais do que nunca, mais do que nunca, consagremos nossas vidas. Entregamos nosso coração a Jesus. Que o Eterno nos abençoe. Vamos orar? Pai amado que estás no céu, nós louvamos teu nome. Obrigado porque a tua palavra nos diz que o Senhor não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de termos diante das nossas mãos todas essas informações importantes para os nossos dias. O mais importante, Senhor, não é termos as informações e as notícias sobre os eventos. Nós sabemos, Senhor, que essas informações nos ajudam a compreendermos o que está acontecendo e onde nos encontramos no tempo profético. Mas isso não nos prepara naturalmente. Mas nos ajuda a compreendermos a maior necessidade que temos. Por favor, Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor.
Estamos dormindo, Pai. A nossa vida não tem estado a corresponder às suas exigências. O Senhor vai permitir que a sua igreja seja perseguida, mas nós não estamos preparados para a grande perseguição. Porque esse é o último evento para a volta do seu amado Filho. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu estás voltando. Mas nos ajude, Senhor, a aproveitarmos este pouquíssimo tempo que temos hoje a prepararmos as nossas vidas, Senhor. Nos dê força, ânimo, porque o inimigo vai soprar nos nossos ouvidos, tentando nos levar a um relaxamento, mesmo depois da Tua advertência nesta manhã. Senhor, perdoa-nos. Perdoe, Senhor, a nossa lentidão, a nossa distração. Nos ajude, Pai amado, a fazermos jejuns de redes sociais, colocarmos de parte o tempo que temos gastado com estas coisas, Senhor, que nos distraíram o tempo todo, e agora o tempo é chegado e nós não nos apercebemos. Por favor, Pai da glória, poupa o seu povo, Senhor. Nos ajude a te buscarmos de todo o coração, de madrugada, em todo momento das nossas vidas, e nos prepararmos para aquele dia que se aproxima, Senhor. Porque a Tua palavra diz que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Nós não entendemos o que isso significa, Pai. Estamos vendo a miúde o que está acontecendo entre os nossos irmãos vizinhos na Venezuela, o sofrimento, a dificuldade que eles passam. Na África, Senhor. Na Ásia, na Líbia, na Ucrânia. O Senhor diz que é um sofrimento que nunca houve desde que houve nação. Por isso, Pai, ajuda-nos a nos prepararmos para esses momentos finais da história deste mundo. Não é porque haja méritos em nós, mas esperamos receber humildemente em Cristo Jesus, nosso amado e bendito Salvador. E amém, Senhor.